Estamos aqui com o nosso 12º episódio, Um Passo à Frente Cast. Nesse episódio a gente vai trazer um assunto muito bacana e muito importante para a gente realmente alcançar os nossos resultados, que é a comunicação. Então a nossa pauta de hoje é de uma mulher tímida para uma mulher influenciadora, tá? Muito influente. No meio das mulheres, claro, ela é uma empreendedora. Eu vou trazer um pouquinho aqui dela, mas antes disso eu preciso também te falar que os nossos episódios vão sempre ao ar na segunda-feira para você começar a sua semana com gás, com códigos e cheia de motivação para fazê-la acontecer. Eu vou ler aqui tudo que eu escrevi sobre a nossa sobre a nossa convidada. Ela já impactou milhares de mulheres com as suas palestras e eventos e treinamentos. Ela treina mulheres para se comunicarem com clareza, confiança e convicção. A sua missão é linda. Da sua maior fraqueza, trouxe a sua maior força. Ela lidera uma comunidade de mulher extraordinária, rede de apoio ao empreendedorismo feminino. E antes de ser mentora, já foi vendedora e empreendedora. Agora, em breve, será a mãe do Benício, que será um novo desafio. Bem-vinda, Tayana. É uma honra ter você aqui comigo. Eu realmente quero trazer pessoas que consigam inspirar outras mulheres, que consigam motivá-las a serem cada dia melhores. Certo, muito obrigada, Cândida. E com certeza hoje vai ser um bate-papo muito enriquecedor. A gente vai conseguir motivar, inspirar muitas pessoas. E eu devo grande parte do meu desenvolvimento a conteúdos riquíssimos que eu acessei em um podcast como esse, Um Passo à Frente. E acredito que o nome desse podcast tem tudo a ver com o que as pessoas vão acessar aqui. Realmente vai direcionar elas a dar um passo à frente nos seus negócios, na vida. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje contribuindo com todos vocês que estão nos assistindo aqui. Eu vou começar já com uma pergunta, já pra gente já trazer muito conteúdo aqui. Vamos lá. Eu quero saber como e quando foi que você entendeu o que de fato deveria saber e como você começou, como você descobriu isso e como você deu esse passo para fazer acontecer. Em 2017, eu comecei a empreender. Eu trabalhava CLT numa loja de shopping e surgiu a oportunidade, então, de realmente mudar a minha realidade, porque eu trabalhava num emprego que eu não gostava, que eu era mal paga, eu trabalhava no shopping de domingo a domingo, então mal tinha uma folga, e eu comecei a me sentir incomodada com aquilo. E quando eu percebi que eu poderia ter uma nova possibilidade, eu peguei e saí desse emprego. E o valor que eu recebi, eu investi em roupas. Comecei a vender roupas como sacoleira. Eu ia de casa em casa vendendo roupas. Com o tempo foi dando certo, porque eu já tinha habilidade de venda, um pouco da habilidade de venda na prática. Então, eu trouxe isso para o meu negócio. Aí surgiu a oportunidade de abrir uma loja física. Eu abri a loja física. Vendia muito para as minhas amigas, para as vizinhas do bairro. Só que chegou um momento onde eu tinha a sala comercial, que eu comecei a receber as minhas clientes, eu percebi que a minha timidez, ela me incomodava. Porque a cliente, ela chegava na loja e eu tinha muita dificuldade de puxar assunto. Por mais que eu tinha experiência em vendas, eu ainda percebia que eu era muito travada na minha comunicação. Quando eu trabalhava para os outros, era vender, eu não tinha que me preocupar com todo o resto. Então, eu percebi que ali já estava sendo mais pesado para mim, que se eu não desenvolvesse a minha comunicação, a minha forma de me relacionar com os meus clientes, de saber perguntar para a minha cliente qual era o gosto, que tipo de roupas ela gostava de vestir, se ela precisava de um look para uma data especial, para um casamento, para o aniversário do filho, se ela precisava para sair jantar com um boy. Enfim, eu tinha muita dificuldade de puxar esse assunto e criar um relacionamento com a minha cliente. Então, eu percebi, poxa, se eu não desenvolver minha comunicação, se eu continuar dessa forma, assim, mais travada, com certeza eu vou acabar com o meu sonho de empreender, a minha vergonha vai me deixar pobre e eu vou ter que voltar para aquele trabalho que eu não gosto, que eu era mal paga e infeliz. E acredito que esse é o primeiro passo quando a gente percebe que tem algo que nos limita. E eu percebia que era a minha comunicação. Na verdade, a falta de coragem e habilidade de me relacionar com as pessoas. Sim. Eu percebia que isso poderia potencializar muito mais os meus resultados e sendo empreendedora eu senti de fato essa necessidade, porque eu tinha um motivo forte para agir, para lidar com o desconforto de encarar, de ter que desenvolver minha comunicação.
Então, foi aí que eu investi no meu primeiro curso de comunicação e oratória. Eu investi no curso com muito desconforto, porque para uma pessoa que é mais tímida, mais fechada, ter que se expor, se colocar em um treinamento de comunicação, onde tu sabe que tu vai ser desafiada. Nesse curso eu tive que falar para os meus colegas, fiz a minha primeira palestra, mas esse primeiro passo é que me fez ser a Tayana que eu sou hoje, ter me desafiado, enfrentado esse desconforto. E deu muito certo, porque eu fiz o curso de comunicação e oratória, eu comecei a me comunicar melhor, comecei a aplicar o que eu aprendi. Já de primeira, assim, já organizei meu primeiro evento, como eu conhecia muitas mulheres, eu vendia roupas, né, então a mulherada lá estava sempre na loja, já fiz um evento para elas, e aí, nesse evento, eu pude começar a treinar minha comunicação. Eu lembro que até hoje, que no primeiro evento, eu fiz em parceria com um amigo meu, que ele falava sobre desenvolvimento pessoal. Como eu ainda não tinha conhecimento suficiente, eu pensei, vou fazer a introdução desse evento para as mulheres e ele entrega o conteúdo mais denso. Mas ali eu já estava num palco, falando para mais pessoas, me expondo em público e me desafiando a desenvolver essa habilidade que eu sabia que era o meu ponto fraco. E por isso que eu falo, às vezes as pessoas nem acreditam que anos atrás a comunicação já foi o meu maior ponto fraco. E hoje é uma das minhas maiores habilidades. Tanto é que hoje eu me tornei treinadora de comunicação. Exato. Sabe o que me fez lembrar? Às vezes, quando eu ministro curso para micropigmentadoras que querem fazer microlabial, por exemplo, elas falam assim, Cândida, como que eu sei a cor que a minha cliente vai querer nos lábios dela? E aí eu falo, se comunicando com ela, perguntando para ela qual é a cor que ela gosta de usar, como ela gosta de usar dia a dia, porque é algo que ela vai ter diariamente, explicando para ela como é o processo, que fica mais forte no dia, que depois vai suavizar. E aí agora, quando tu me traz isso, de que as clientes entravam na tua loja e tu não conseguia trazer mais assuntos, perguntar como ela gostava, é muito isso, porque se ela não entender o que a cliente quer, se ela não conseguir se comunicar, não conseguir perguntar, ela vai entregar um serviço talvez que a cliente não vai gostar no final. Exatamente. Então, a comunicação, ela vai te levar para os caminhos que tu busca, desde que tu consiga usá-la a teu favor, né? Porque a gente também tem a comunicação assertiva, né? A comunicação que é bom, que é viável, e a comunicação errada também, né? Inclusive, tem muitas mulheres que se consideram boas comunicadoras por serem muito comunicativas, por falarem muito, ou falarem demais, ou não ter vergonha. Porém, hoje, ser uma boa comunicadora não significa falar demais. Exatamente. Porque muitas vezes, se você fala demais, você pode chegar ao ponto de ser inconveniente com as pessoas, acabar perguntando coisas que não são relevantes para o tipo de situação, uma venda, tá fechando um negócio ou até mesmo atendimento à sua cliente. Então, a gente precisa ter uma consciência muito grande do que de fato é uma boa comunicação e mostrar para essas mulheres, conscientizar essas mulheres que falam muito, que isso pode ser um problema também. Não é somente a tímida que sofre em relação à comunicação. Tem aquelas que são mais prolixas, que falam e acabam se prejudicando também. Exatamente. Acaba não passando a mensagem que elas querem, mas falam muito. Mas a mensagem, ela não é entregue com assertividade. Exatamente. Bom pontuar isso também, porque são dois perfis diferentes. Eu vejo assim que... Uma vez eu li num livro que a nossa missão é a nossa maior dor. Ela caminha lado a lado. E por isso que a gente muitas vezes não encontra, porque ela não tá nem na frente, não tá nem atrás, ela tá do nosso lado. E a gente muitas vezes não olha pro lado, a gente olha ou pra trás ou olha pra frente. E ela sempre vai estar do nosso lado. E é a nossa grande missão. Eu li num livro e aí, porque a gente sempre se pergunta, qual é o nosso propósito de vida? Qual é a nossa missão de vida, né? Sim. E Deus já nos colocou aqui com essa missão. A gente só tem que... Ela nos encontra, na verdade, em um momento certo. Mas é bem o que tu fala. Tu identifica uma dor e tu busca uma solução e traz isso para ajudar outras pessoas, outras mulheres. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Porque com o tempo isso se tornou uma missão de vida. Eu comecei a perceber que aquela minha maior dificuldade anos atrás está se tornando cada vez mais a minha maior habilidade. Eu tenho buscado isso diariamente para que eu possa cada vez mais transbordar esse conhecimento e ajudar outras mulheres a desenvolver essa habilidade que nos torna mulheres livres. Porque hoje eu percebo muito, Cândida, o quanto as mulheres elas estão presas
pela vergonha, o medo do julgamento, o perfeccionismo. Isso as impede de se posicionar, de expor sua opinião, de compartilhar o que elas sabem, de conhecer pessoas maravilhosas. Por exemplo, hoje a gente tem muitos eventos de networking, onde a gente vai para conhecer pessoas. E quantas mulheres se colocam nesses ambientes, porém elas não têm a iniciativa de conversar com alguém, de puxar assunto, porque muitas vezes elas são retraídas, elas têm vergonha, ou até mesmo elas não têm habilidade de como puxar um assunto, como aproveitar aquela oportunidade. Então, percebo que hoje não é apenas você estar nos ambientes certos, mas você saber aproveitar isso através da sua comunicação e da sua iniciativa. E isso é muito importante, parte da nossa comunicação também. E o que na tua visão, tu acredita que mais prejudica as mulheres? Quando a gente fala em, eu estou num evento, mas eu não consigo me abrir, eu não consigo me expor, eu acabo retraindo. O que tu acha que mais bloqueia elas, assim? Tá tudo na mente, na mentalidade. Principalmente a forma que essa mulher se enxerga. Porque hoje o medo do julgamento, o medo de errar, o medo de fazer feio, o medo dos outros debocharem é simplesmente a forma que você se enxerga. A sua comunicação interna, ela é a principal de todas. Porque a sua comunicação externa, ela é um reflexo da sua comunicação interna. A forma que você interpreta os outros, as situações, e a forma que você se vê também. A sua autoestima. Então, até nos treinamentos de comunicação, a primeira coisa que eu trabalho com as mulheres é a questão de mentalidade. É a forma que ela está interpretando se expor em público, a forma que ela interpreta o fato de ter que gravar um vídeo. E quando eu pergunto para uma mulher, por exemplo, eu pergunto para uma aluna minha, quando você deixa de gravar um vídeo no Instagram, o que você fala para si mesma? Aí elas sempre respondem, eu já começo a pensar que as pessoas vão começar a debochar de mim, vão achar feio o meu nariz, vão falar que o que eu estou falando é óbvio demais, vão achar que eu tô querendo me aparecer. E tudo é eu acho, é a interpretação dela sobre aquela situação. Então isso acaba travando, fazendo com que ela não tenha a iniciativa de falar, a iniciativa de compartilhar aquele conhecimento valioso que ela tem, que poderia ajudar tantas pessoas e até mesmo mudar a vida financeira dela. Então eu percebo que essa é a maior trava hoje das mulheres, é a questão de você deixar de agir pelas questões que você interpreta dentro de você. Exato. E quando tu fala em mentalidade, eu ouvi também que a gente sempre traz, as palavras são muito poderosas, palavras jogadas ao vento, né, tem poder. Sim. Mas antes da gente falar, a gente pensa. E é aí que tá a nossa mentalidade, que nem tu falou. Antes mesmo de pensar em gravar, mas o que vão falar? O que será que vão achar? Será que é inútil esse conteúdo? E hoje também, dentro da internet, a gente tem pouca empatia das pessoas. Então, tudo que tu vai fazer nem sempre vai agradar todo mundo. Nunca, na verdade, vai agradar todo mundo. E aí gera tudo isso. Só que hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, com uma menina lá no salão, e ela falou, nós mulheres somos extremamente poderosas. Extremamente. Só que a gente cria isso dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mentalidade, e acaba se bloqueando. E é tudo o pensamento que vira uma palavra, que aí vai virar uma ação. Totalmente. A gente não consegue hoje ver nitidamente o tamanho do nosso potencial. Quando alguém vem, nos valida e nos fala, isso cria uma certa consciência em nós. Mas a gente se percebendo como valiosa, inteligente, bonita, capaz, boa o suficiente é muito difícil. A gente tem aquela síndrome da impostora dentro de nós. E por trabalhar muitos anos com mulheres, empreendedoras principalmente, eu percebo isso, esse padrão de comportamento nas mulheres. É um padrão, assim, é muito difícil uma mulher que nunca passou por isso de uma forma intensa em alguma fase da sua vida empreendedora. Então, quem realmente desperta, quem realmente se posiciona hoje são mulheres que destravaram isso internamente nelas. De entender que são capazes, que comunicação é uma habilidade que qualquer ser humano minimamente inteligente consegue desenvolver. Então, se você é um ser humano minimamente inteligente, você tem capacidade de estudar, de treinar, de aperfeiçoar essa habilidade, você é capaz de desenvolver. E por isso eu sempre gosto de contar que quando eu era tímida, nas palestras que eu tenho a oportunidade de trazer, assim, na tela dos meus slides, eu mostro, inclusive, uma professora de português minha, que me mandou no direct falando assim,
que eu era uma ótima aluna, porém eu era super tímida. E ela escreve super, assim, com vários U, sabe? Aham. Eu era muito tímida. Porque eu sempre fui uma aluna muito dedicada, porém aquela mais retraída, antissocial. E ela fica surpreendida do quanto eu evoluí. Ela fica surpreendida de me ver hoje em cima dos palcos. Então, quando eu trago essa questão da minha história, é com um real objetivo de mostrar para essas mulheres que se eu me desenvolvi, elas também conseguem. Exato. Uhum. Isso é muito verdade. Se alguém já conseguiu chegar lá, eu também consigo. Eu só preciso Exatamente. entender como eu vou fazer para chegar lá. Uhum. Porque se alguém já chegou, existe um caminho. E esse caminho, cada um vai descobrir o seu, né? O seu processo. Com certeza. E se fosse para você resumir a comunicação, como você iria resumi-la, assim? Eu acredito fortemente que a comunicação é a sua forma de se expressar para o mundo, de mostrar o seu valor para o mundo. A comunicação é algo natural do ser humano, que a gente já, desde pequenininha, né, a gente já tem essa habilidade de comunicar algo, e acredito que essa é uma habilidade que Deus nos deu para que a gente possa viver a nossa missão aqui no mundo, para que a gente possa compartilhar nossa mensagem, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Eu acredito fortemente que cada ser humano tem algo para contribuir no mundo, e a comunicação é a habilidade que vai potencializar isso. O som da nossa voz é o som mais poderoso do mundo, e pode trabalhar muito a nosso favor. E hoje a minha missão é fazer com que essas mulheres que estão caladas, achando que elas não têm algo para compartilhar, não têm uma mensagem ou algo poderoso para ajudar outras pessoas, elas possam se destravar e erguer a sua voz. E eu vejo isso acontecendo na minha vida e meu maior objetivo hoje como treinadora é fazer com que essas mulheres também possam erguer a sua voz. Porque quando eu ergui a minha voz, eu comecei a ajudar as pessoas. Porque muitas mulheres também têm uma questão, Cândida, que elas acham que elas têm que serem as melhores no que elas fazem, que elas têm que ter uma grande história, grandes resultados, coisas mirabolantes. E não. Tem muitas mulheres que têm uma história linda, elas estão caladas com essa crença de que precisam chegar a um patamar muito alto para começar a compartilhar algo, para ajudar alguém, para também melhorar a sua vida. Porque a gente fala muito de contribuição, de propósito, de ajudar as pessoas, mas a gente acaba se ajudando também. Isso é uma consequência. Toda essa semente que a gente planta na vida dos outros se torna uma grande colheita na nossa vida. Então, é algo que ajuda os outros e você se ajuda também. E quando elas estão caladas, elas não estão contribuindo com as outras pessoas e também não estão contribuindo consigo mesmas e com as suas famílias, né? Então, a comunicação, eu acredito que é a principal habilidade que vai fazer essas mulheres mudarem de vida e transformar também o meio delas em um lugar melhor. Exato. E Deus fala muito sobre isso também, né? Sobre a nossa voz, né? Sobre a gente usar a nossa voz para cumprir a nossa missão aqui. Com certeza. Quais práticas você indica para quebrar a timidez? Eu acredito fortemente que a gente só se desenvolve fazendo, né? Inclusive, eu como treinadora, é isso que eu faço. Nos treinamentos, eu faço as gurias não só aprenderem a teoria, mas também colocarem em prática. Então, hoje a questão da comunicação, ela é isso. Se eu quero enfrentar um medo, eu só vou vencer ele enfrentando. Então, o primeiro passo, por exemplo, se é a questão do gravar vídeos, que eu trabalho com bastante mulheres que têm essa dificuldade dos vídeos. Às vezes falam super bem pessoalmente, têm uma comunicação muito boa, mas quando estão na frente de uma câmera, meu Deus, elas travam. Elas gelam, né? Então, é impossível essa mulher ela se desenvolver essa habilidade se ela não pegar a câmera e enfrentar aquela câmera. Claro que com conhecimento, com direcionamento, acessando um conhecimento que vai fazer com que ela grave aquele vídeo da forma correta, não de qualquer jeito, isso vai facilitar. Mas a questão da trava, do medo de aparecer, é somente ela enfrentando. Tudo que nós aprendemos e sabemos hoje foi fazendo. Então, o ser humano ele desenvolve habilidades com treino. Então, eu acredito fortemente que para vencer um medo, você precisa enfrentá-lo. O medo de dirigir, eu só vou vencer dirigindo. Tinha uma época que eu só dirigia dentro de Sapiranga. E eu tinha muito medo de sair para fora, dirigir até Novo Hamburgo. Porto Alegre, meu Deus, nem pensar. E quando que eu superei esse medo? Quando mesmo insegura, com medo, eu dirigi até Novo Hamburgo e eu pensei, eu sou capaz? Eu já trouxe uma referência para minha mente de que eu sou capaz de chegar naquele resultado. Só que se eu fico em casa sem me desafiar, sem ter coragem, eu nunca vou conhecer essa minha capacidade, entende? Depois eu já fui para um objetivo maior, que era dirigir até Porto Alegre, por exemplo. A mesma coisa na comunicação. Comecei com uma pequena palestra, comecei gravando meu primeiro vídeo, depois já fui para uma palestra com um auditório maior, mesmo insegura, e cada vez mais foram crescendo os eventos, as palestras, e eu fui adquirindo a autoconfiança com a repetição de resultados bem-sucedidos.
Só que se eu não busco esse resultado, é difícil que isso se fortaleça em mim, essa autoconfiança. Sim, exatamente. E sobre os exercícios da comunicação, o que você me diz sobre eles? Exercícios, bom, a gente tem vários, né? Tem a questão da linguagem corporal, que eu sempre faço um alinhamento, porque hoje a linguagem corporal, ela fala muito. Sim. A gente fala algo antes mesmo de abrir a boca. Então, eu percebo bastante essa dificuldade hoje. Mulheres que têm muito potencial, têm muito conhecimento, porém elas não conseguem se vender através da sua linguagem corporal, que é ter uma postura reta, né? Muitas mulheres, elas já têm há muitos anos aquele vício corporal, da linguagem corporal, que é de andar mais arcada. Só o fato de você erguer os seus ombros já abre o seu diafragma. É como se fosse um violão. O violão tem aquele buraco no meio para potencializar os sons das cordas. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Quando você abre aqui o seu diafragma, você consequentemente respira melhor e o som da sua voz sai com mais potência. Se eu tô com o diafragma fechado, isso se retarda. Então, só de mudar um pouquinho a sua linguagem corporal, a sua postura, já melhora o seu tom de voz e a forma que você vai ser interpretada pelas pessoas. O tom de voz, tem algumas mulheres que elas falam muito baixo, então eu ensino vários exercícios que elas podem fazer em casa, repetindo, por exemplo, as vogais, articulando bem a boca em som alto, por exemplo, vou mostrar aqui, A, E, I, aí todas as vogais, e articulando bem a boca, isso ajuda muito. Soltar a língua, porque tem muitas mulheres que falam e travam a língua, gaguejam demais, eu gosto muito desse exercício aqui, ó. Eu amo esse exercício. Vai soltando a língua também. O Gustavo, quando ele vai gravar, ele segura um pouco, mas ele não gosta que eu falo, né? Fala assim, amor, você tá com a língua um pouquinho presa, faz o exercício, eu começo. Só que parece um exercício meio que, tipo assim, muitas pessoas pensam assim, é ridículo esse exercício. Mas ele funciona muito. Exatamente. Eu uso muito antes de uma palestra, pro podcast hoje eu usei também. Então, porque aqui a gente precisa também trabalhar a articulação da nossa boca, da nossa língua, porque são extremamente importantes para pronunciar as palavras. Exatamente. E quanto mais o outro te compreende, mais interessante fica para ele aquilo que ele está falando, que você está falando. Você consegue prender muito mais a atenção. As pessoas, elas têm pavor de ouvir aquelas pessoas que têm um tom de voz muito baixo, não abre bem a boca para falar. Aí você não compreende a outra pessoa e acaba sendo desinteressante, tanto presencialmente quanto assistindo um vídeo no Instagram, por exemplo, no Story. Então é importante sim fazer exercícios. Hoje, quando você vai, por exemplo, assim, trazer um conteúdo pros stories, você cria um roteiro alinha bem essa comunicação do que você quer trazer, você cria um roteiro, ou não, você decidiu, agora eu vou trazer um conteúdo sobre comunicação e você vai lá e traz os conteúdos. Como você organiza isso? Eu utilizo uma pergunta muito poderosa que é a seguinte: qual é o meu objetivo com esse vídeo, com esse conteúdo? Então, partindo desse objetivo, eu sei o que eu vou falar naquele vídeo. Por exemplo, meu objetivo é ensinar as mulheres a se comunicar com confiança. Para uma palestra, meu tema da palestra é esse. Então, eu tenho um objetivo, eu sei que o conteúdo que eu compartilhar ali precisa ser muito claro e objetivo para aquela finalidade. Então, eu utilizo muito essa pergunta, inclusive eu ensino bastante para as minhas alunas, e é algo que nos direciona, porque quando você vai falar de um assunto muito amplo, você nem sabe o porquê você está falando sobre aquilo, você pode ir para muitos caminhos. Isso pode gerar uma confusão mental, tanto em você que está comunicando, quanto as pessoas que estão acessando aquele conhecimento. Aí você fala e não chega em lugar nenhum. Exato. Então, a partir dessa pergunta, eu penso, então, meu objetivo com esse vídeo é ajudar as mulheres que estão me assistindo a se comunicar com confiança. Aí eu gosto de trazer tópicos, tá? E dentro disso, eu tenho aqui, por exemplo, no story tem que ser algo mais breve. Eu não vou dar uma aula nos meus stories muito longa. Então, de forma breve, o que eu poderia ensinar aqui? Aí, se eu tenho uma história, uma situação com uma aluna, ou uma situação do meu cotidiano que eu posso trazer como um exemplo, eu trago. Eu gosto muito de contar histórias também, trazer situações reais, onde elas conseguem se visualizar. Essa parte da imaginação das outras pessoas é muito bom de trazer isso para a comunicação. Então, sempre partindo de um ponto inicial. Qual é o meu objetivo com a minha mensagem nessa palestra, nesse curso, nessa aula, nesse story? Isso é bem importante para nos direcionar. Com certeza. Eu acredito que muitas pessoas pensam em como eu vou criar a melhor narrativa matadora, aquela que vende horrores, que, né? Mas elas esquecem de fazer essa pergunta. O que eu quero no final com o que eu vou trazer aqui, né? Exatamente. E essa pergunta é muito importante. Eu também gosto de fazer essa pergunta. O que eu quero
Qual o objetivo com o que eu vou trazer agora, sabe? Uhum. E nas tuas palestras, como você define os temas, assim? Você escolhe, você vai de acordo com o quem te convidou, tem um tema específico que as pessoas já te passam, ou não? Você sente, agora eu tenho que trazer essa palestra e eu vou desenvolver essa, porque nem todas são iguais. Sim, primeiro ponto sempre é saber para quem eu vou falar. Uhum. Porque não adianta você ter sua mensagem, você ter a sua história, você ter seu conhecimento, se você chega, por exemplo, para entregar uma palestra e você não sabe para quem está falando. Você precisa entender o que você sabe que é relevante para aquele público que você está entregando o conteúdo, o seu conhecimento. Então, sempre procure entender quem são aquelas mulheres. Por exemplo, hoje eu entrego palestras para mulheres, mas tem eventos que são mulheres apenas da área da beleza. Eu fiz agora uma palestra em Viamão, que era apenas extensionistas de cílios. Uhum. Então, essas mulheres, elas têm vivências diferentes, dificuldades diferentes. Eu posso trazer a minha palestra mais voltada ao cenário, o contexto de vida dessas mulheres, de acordo com o produto, o serviço que elas vendem. Se é um público mais amplo, com mais empreendedoras de diversos nichos, a minha palestra já vai ser diferente também. A minha forma de me comunicar sempre é voltada à comunicação. Sim. Mas a minha palestra, ela é muito flexível para o público que eu vou entregar aquele conhecimento. A gente precisa ter uma percepção. Até no Instagram, por exemplo, eu quero me posicionar profissionalmente ali, eu preciso entender para quem eu estou falando, para que o meu conteúdo seja interessante. Tá. Te ouvindo e pegando aqui vários códigos de ti, eu entendo que se eu não souber para quem eu quero comunicar, não adianta me comunicar. Correto? Sim. Ou não? Bom, se for com um intuito profissional, é perda de tempo você estar se comunicando e não saber para quem você está falando. A falta de clareza na comunicação é extremamente prejudicial. Sim. Porque aí você acaba, às vezes, perdendo tempo, você acaba falando e não falando com ninguém, você não tem um determinado resultado. Então, eu acredito fortemente que comunicação combina com clareza. Clareza da sua mensagem também para quem que você vai entregar essa mensagem. Exato. E qual é o pilar mais importante para construir uma comunidade? O que você acredita que fez com que você construísse essa comunidade de mulher extraordinária? Eu acredito fortemente que foi uma causa, ter uma causa, algo que essas mulheres também, que eu acredito que essas mulheres também acreditam. Como, por exemplo, hoje o nome da comunidade é Comunidade Mulher Extraordinária. E esse extraordinária significa que essas mulheres, elas são mais do que esperado, elas são fora do comum. São mulheres que entregam sem limites, mulheres que estão dispostas a fazer mais do que a média das outras pessoas. Eu sempre falo que tem a mulher comum e tem a mulher extraordinária. A mulher comum, provavelmente, é aquela mulher que ainda não sabe se comunicar, que é tímida, envergonhada. É aquela mulher que muitas vezes não tem clareza do que ela quer profissionalmente. Ela está no seu processo de desenvolvimento, mas está perdida. Ela não convive com boas pessoas, nem em ótimos meios que vão contribuir para o crescimento dela. E eu sempre falo que uma mulher extraordinária já foi uma mulher comum. Uma mulher sem desenvolvimento pessoal, principalmente. E uma mulher, para se tornar extraordinária, é uma mulher que acessa, que ela decide se tornar uma mulher melhor, decide desenvolver novas habilidades, decide mudar a sua realidade e ela entra na sua jornada de crescimento. E essas mulheres extraordinárias são mulheres que muitas vezes elas não chegaram ainda num patamar muito grande na sua vida, mas elas têm padrões de comportamento de mulher extraordinária. Que são aquelas mulheres disciplinadas, comprometidas, que querem mais da vida, mulheres que não estão conformadas com pouco, não aceitam migalhas, que elas querem se destacar na sua profissão, que elas sabem que têm potencial e são capazes de explorar esse potencial, que querem fazer mais dinheiro, que querem impactar a vida das pessoas através da sua profissão, que querem proporcionar uma vida melhor para os seus filhos e para sua família, que querem realizar as suas metas, que sabem que têm essa capacidade dentro de si também. É como se fossem tirar as vendas dos olhos dessas mulheres, elas enxergarem uma nova possibilidade e elas ficarem focadas, seu foco, sua energia para aquela vida extraordinária que elas podem viver. Olha, uma palavra mais colocada que a outra, né? E sobre a ambiência, eu sou uma mulher extraordinária, tá? E eu sei exatamente o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu preciso comunicar, o que eu preciso trazer para chegar no meu objetivo final. Mas eu estou numa ambiência não favorável para tudo isso acontecer. Um conselho que tu daria? Ou não, essa ambiência não vai mudar o teu resultado se tu está 100% decidida. É fato que a gente precisa de um esforço muito maior
quando a gente está num ambiente desfavorável. Isso não quer dizer que ele vai contaminar 100%, mas a nossa energia para lidar com aquele ambiente, ser mais resistente, não ser contaminada é muito maior. Porque a gente é um reflexo das informações que nós recebemos, né? Daquilo que nós sentimos, ouvimos, daquilo que nós vivenciamos. Então, se eu estou num ambiente que eu vivencio coisas escassas, reclamações, coisas negativas que me puxam para baixo, tem uma tendência a ser levada para lá também. Então, se é um meio em que eu não tenho escolha, eu tenho que respeitar aquelas pessoas, mas também ter o meu movimento para sair dali, para buscar outras formas de acessar outras informações, outro conhecimento que vai elevar a minha energia, elevar a minha frequência, vai me fazer querer mais. Porque tem pessoas que não têm escolha, né, Cândida? Por exemplo, é dentro da minha casa, que é um ambiente que me puxa para baixo, são os meus parentes, a minha família. Ciclo de amizades é algo que você pode escolher, não é uma obrigação, né? O seu trabalho também, mas às vezes é a família que muitas vezes a gente não consegue escolher. Então, eu acredito fortemente que a gente tem que se blindar, a gente tem que também não só estar vivendo ali, mas estar buscando de outras formas se alimentar, se nutrir, porque senão aquela energia negativa ela vai acabar te contaminando sim. É meio que inevitável e inconsciente a repetição de reclamações, a repetição de coisas ruins acontecendo, repetição de pessoas desistindo na sua volta faz você considerar aquilo normal em certo momento da sua vida. Se você não está se alimentando, se nutrindo de outra parte, sabe? Exato. No método CIS, quando a gente fez, ele fala muito sobre isso, o que é normal e o que é comum, né? São totalmente diferentes. As pessoas, às vezes, normalizam algo que não é comum. Não é comum a gente desistir dos nossos sonhos. Não é comum a gente se posicionar sempre e baixar a nossa frequência, a nossa energia, aceitar isso. Não é comum, mas às vezes a gente deixa ser normal por causa do dia a dia, por causa, né, que nem tu falou. Muitas vezes não é um amigo ou alguém do trabalho, é mais a família. E aí, como que foge dessa energia quando a gente tá falando de família? Exatamente. Né? E as nossas crenças, elas são formadas por repetição. Aí você imagina, o tempo todo, todos os dias, você vê alguém dentro da sua casa reclamando, desistindo, falando coisas negativas, colocando um balde de água fria nos seus sonhos, falando que você não vai avançar. Então, isso, de certa forma, acaba impactando e tornando normal, muitas vezes, algo que não deveria ser. Só pelo fato de você estar num ambiente que não tá te nutrindo. Exato. E o que é inegociável hoje pra você? Deus, família, coisas que são valores muito grandes pra mim, sabe? A questão de Deus é a prioridade de tudo, então eu não abro mão de, por exemplo, me nutrir mais de Deus pra fazer outra coisa. Eu criei valores muito fortes dentro de mim, que isso me fez me afastar de muitas pessoas, como, por exemplo, pessoas que traem, pessoas que são desonestas, pessoas que não querem evoluir na vida, pessoas que não contribuem para que eu me torne a mulher que eu desejo me tornar, em questão de diversos valores, assim, de comportamento, sabe? Então, é inegociável para mim eu ter que fazer amizade com pessoas que não partem dos mesmos princípios que eu. Hoje eu aprendi a dizer não para as coisas que não estão alinhadas com a Tayana que eu desejo me tornar. Família também é algo negociável. Família é prioridade pra mim. Depois vem as outras questões. Então, eu tô potencializando ainda mais isso agora com o Benício, né? Eu tô formando a minha família e acredito que isso vai se fortalecer ainda mais. Eu vou ter vivências que vão me provar o quanto família é importante pra mim a partir de agora. Porque ele realmente, assim, veio pra me dar um combustível a mais, sabe? Eu sempre fui uma Tayana muito dedicada. Mas com o Benício agora eu vejo que, nossa, ainda mais. Isso se potencializou ainda mais. A Tayana tem ainda mais força, ainda mais vontade de vencer, ainda mais vontade de ajudar as pessoas. E eu sei que tudo que eu fizer a partir de agora vai refletir na vida dele. E o Benício é a minha próxima geração. E eu preciso honrar isso, sabe? Então, ter valores muito bem definidos, o que eu quero e o que eu não quero pra minha vida, é algo que realmente potencializa o resultado de qualquer mulher. Tu sabe que antes de empreender, antes de ter um salão de beleza, eu trabalhei numa fábrica de calçado. E quando eu ganhei o Bruno, eu fiquei 1 ano assim em casa, porque daí eu pedi as minhas contas pra não voltar, porque eu já tava numa fase de que eu já não gostava mais de trabalhar na fábrica de calçado. E aí quando o Bruno tava fazendo 8 meses, eu decidi empreender com algo que eu realmente gostava, já que trabalhei com unhas, com cabelo, abri um salão de beleza na garagem da minha casa.
E foi exatamente isso. Não foi tanto por causa da Cândida, foi por causa do Bruno, sabe? Cara, tudo que eu fizer aqui vai impactar na vida dele. A partir de agora, não é mais só sobre mim. A partir de agora é o futuro que eu quero dar pro meu filho. É as coisas que eu quero comprar pra ele, é onde eu quero levar ele, onde eu quero comprar as coisas, os brinquedos, levar ele pra brincar. E desde a hora que eu tomei essa decisão de empreender, eu realmente fiz aquilo ali dar certo. E aí, muito foi, sim, a esse gás que a gente tem quando a gente é mãe, sabe? Então, eu também sempre fui muito dedicada, muito organizada, sabe? E agora, com a Vi, eu tenho novos projetos, assim. E também, muito do que eu faço, eu penso, isso é pra mim e pra ela. Isso é pra mim e pra as pessoas que estão ao meu redor. Isso é pra X coisas. Então, claro que muitas vezes a Cândida se deixou em segundo plano, sabe? O que hoje eu também analiso muito, lendo um pouco mais, vendo mais um pouco a palavra de Deus, sabe? Buscando mais entendimento. A Cândida também não sabia dizer não. Hoje a Cândida sabe dizer mais nãos, sabe? Então, te ouvindo aqui, eu consigo assimilar muitas coisas que a gente vai passando por um processo de transformação. Total. E muitas vezes a gente quer que essa transformação aconteça, tipo, muito rápido. E não vai acontecer, porque a gente vai amadurecendo conforme os anos vão passando. Quantos anos tu tem hoje? Hoje eu tenho 28 anos. Tu é nova ainda. Então, tipo assim, tem muita coisa ainda pra acontecer, sabe? Sim, com certeza. E a cada ano que passa, as mulheres, elas amadurecem demais, sabe? Eu percebo isso. Eu falo por mulheres, porque eu sou mulher e eu converso mais com mulheres, eu tenho mais contato com mulheres, e eu vejo que elas têm isso nelas, sabe? Tipo, de amadurecer mesmo, de conquistar as coisas. E eu acredito muito nisso. A gente só tem que entender o que é inegociável pra nós e entender o nosso poder que a gente tem, né, nas mãos. Sim, exatamente. E por trabalhar, assim, e ter contato com muitas mulheres, eu vejo quanto a mulher, ela tem potencial. Imagina só, a gente é capaz de gerar uma vida. Agora, sendo gestante, eu fico, assim, surpreendida com a nossa capacidade, do que a mulher é capaz de fazer através do corpo dela. A gente gera uma vida para o mundo, isso é muito divino. A mulher, ela passa por uma transformação no corpo, nas emoções, enfim, muda a vida de uma mulher uma gestação, e a gente vê o quanto a gente é forte, o quanto a gente é capaz, e isso só aumentou a minha admiração pelas mulheres, sabe? A questão de gerar uma vida. Porque eu sempre fui aquela de entender a parte profissional das mulheres, que elas têm sim capacidade de lidar com muitas coisas, e agora entendendo esse processo ainda de ser mãe, que eu acredito que veio também para me dar essa consciência e eu conseguir inspirar e ajudar ainda mais as mulheres. Porque vai ser um desafio para mim ser mãe. É uma nova habilidade que eu preciso desenvolver agora. São novos conhecimentos que eu preciso pesquisar, aprender na prática, na teoria. Então, compartilhar agora essa fase da minha vida também vai ser uma forma de mostrar para essas mulheres o poder que elas têm. Eu vivendo isso na prática, sabe? Sim. Então... eu às vezes, tu falou ali o poder que a gente tem, né, de gerar uma vida. Às vezes a Vitória tá assim, correndo assim, aí eu começo a olhar aquelas perninhas correndo, aqueles bracinhos, eu penso assim, cara, é muito doido, né, o que a gente consegue fazer, né? E aí eu fico pensando, é tão perfeito que, tipo assim, essa miniatura, porque às vezes ela tá muito à minha cara, sabe? Ela tá muito Aí eu olho assim, meu Deus, essa miniatura Cândidazinha, eu falo agora, né? Como pode ser tão perfeito, né? E é muito isso, sabe? A gente tem muitos poderes na nossa mão, sabe? Nossa, muito. E aí, tu vai ver quando ele nascer, assim, aí logo quando nasce, eles não têm, assim, muito... a gente fala assim, a cara do pai, a cara da mãe. Mas depois, quando ele vai crescendo um pouquinho, ele vai mudando muito a fisionomia. Sim. No início, a Vi era muito a cara do pai, sabe? Hoje eu olho pra ela e eu falo, meu Deus, é a Cândidazinha. Até o gênero, sabe? Até o gênero, assim. E aí tu começa a olhar assim, tu vê, nossa, é tão perfeito, como pode, né, isso? Sim, é incrível, é uma parte de ti no mundo, né? Então, de certa forma, tu é responsável por aquilo de diversas formas, e tu pensar que tu gerou aquela vida, e é tão perfeito, e vai passar pelas experiências que tu passou, tu pensa que tu também viveu, tu também veio da barriga da tua mãe, então, olha só a forma que Deus nos colocou no mundo, olha a forma que nós fomos geradas, e isso nos mostra o quanto a gente tem um potencial gigante dentro de nós, sabe? A gente não pode pensar
outra coisa a não ser que a gente é capaz de conquistar qualquer coisa na nossa vida se a gente realmente se comprometer e que a gente já tem tudo que a gente precisa dentro de nós. Isso é realmente muito divino. Nossa, é incrível. Eu quero que tu traga algumas histórias de empreendedoras ou empresárias que quebraram essas dificuldades com a timidez e que hoje são pessoas influentes. Bom, eu posso trazer alguns casos aqui até de alunas minhas, porque eu já tive o privilégio, assim, de ajudar muitas mulheres que se viam incapazes de gravar um vídeo no Instagram. Mulheres incapazes de ter influência sobre outras pessoas, mulheres incapazes de vender algo na internet, mulheres incapazes de falar em público. Até agora, no dia 17 de novembro, eu vou palestrar no evento de uma aluna minha, que ela procurou treinamento de comunicação porque ela tinha pavor de falar em público. Ela gaguejava, ela não se achava boa o suficiente, ela tinha muito medo do julgamento das outras pessoas, ela tinha medo de falar algo e os outros debocharem dela. Enfim, ela tinha algum trauma ali dentro dela em relação a se expor em público. Por mais que ela já tinha gravado um vídeo ou outro, mas ela ainda não explorava ao máximo aquele potencial, porque ela tinha aquelas crenças de incapacidade. O nome dela é Ana Escobar. Então, ela procurou o treinamento para se destravar. E aí, foi muito lindo ver o processo de desenvolvimento dela, e ela lembra muito a minha história, porque assim que ela saiu do treinamento, ela já foi com aquela mentalidade de colocar em prática o que ela aprendeu. Porque não adianta, né, Cândida, a gente passar a hora sentada numa cadeira aprendendo algo e não agir, né? Por mais que no treinamento eu trago muita prática também, mas é no dia a dia que a gente vai aprender de fato, se colocando no fogo. E ela fez isso. Ela ministra cursos, então ela começou a ministrar os cursos de uma forma diferente, mas ela viu que aquilo era pouco. Aí ela pensou em organizar o primeiro evento dela. Porque ela tem como propósito também inspirar outras mulheres lá da área da beleza. Então, ela me convidou para participar da primeira edição, que foi esse ano. E, nossa, para mim foi incrível, assim, tinha 60 mulheres no primeiro evento dela. Foi a primeira palestra dela de se expor em público, assim, de compartilhar o conhecimento, a história. Muitas mulheres hoje não veem valor na sua história. Sim. E quando alguém começa a falar da sua história com brilho no olho, é uma conquista. Porque aquela mulher, ela conseguiu perceber o valor das vivências dela, da dor dela, das dificuldades que ela passou e quanto aquilo pode inspirar outras pessoas. Então foi muito legal, assim, ver ela com brilho no olho, falando super bem, aplicando as técnicas. E foi tão incrível que ela já saiu do primeiro evento já organizando o segundo, que vai ser agora no dia 17 de novembro. Então agora ela já vai para um espaço mais amplo, já vão ter mais mulheres, 100 mulheres, se eu não me engano, e ela vai estar lá em cima do palco, então trazendo conhecimento. E uma mulher que duvidava do seu potencial, um tempo atrás nem imaginava que estaria em cima de um palco. Hoje ela também grava muitos stories, inspira muitas mulheres da área da beleza, ela forma muitas mulheres, ela é maquiadora, né? Então para mim assim é uma conquista também. Sabe, Sim. Ver alguém assim que despertou e com certeza vai colher muitos frutos por causa dessa atitude. Sim. E eu vou estar lá no evento. Ana Escobar. Ana Escobar. Vou dar uma olhadinha no perfil dela. Sim. Mas é isso. Na verdade, o que a gente busca está na nossa história. Totalmente. No que a gente viveu. Porque é o nosso testemunho. Não tem... E eu acho que é aí que tá o grande diferencial, que todo mundo fala assim. Somos únicos. Isso é um ponto que todo mundo traz também. Mas o que é único? É a nossa história. É o que a gente viveu, só eu vivi, é o que só você viveu, é o que só você vai viver, só eu vou viver. E aí, dentro disso, a minha história pode influenciar outras pessoas a fazer diferente. Com certeza. E eu vejo as mulheres hoje olhando muito pro lado, sabe? A questão de comparação. Olham pro lado, eu não falo tão bem quanto a outra fala, não tenho tantos clientes, não tenho um crescimento tão grande quanto a outra tem, eu não tenho todo esse tempo de experiência. Enquanto ela tá colocando aquele foco, aquela energia na outra, ela tá esquecendo de olhar para a história dela e para as dificuldades que ela já passou, o crescimento que ela já teve. Tem mulheres que já investiram horrores de dinheiro em conhecimento, têm muita experiência e estão caladas. Eu tenho uma aluna que ela tinha mais de 13 anos na área da beleza também, e ela não se via capaz, merecedora de estar compartilhando o conhecimento que ela tem. Olha só o quanto
quanto ela já estudou, quanto resultado ela já entregou, e por estar calada, travada, ela não compartilhava isso com as pessoas, e como consequência, a percepção de valor que as pessoas tinham sobre ela não era boa. Achava que era uma iniciante, muitas vezes, pelo fato de ela nem falar que eram mais de 13 anos. Às vezes elas têm mais 15, 13, 20 anos, elas nem falam isso, porque elas nem se veem tão boas o suficiente para falar sobre aquilo, entende? Então, assim, também foi outra mulher que despertou para a vida. Até eu coloco sempre o depoimento dela nas minhas palestras, que ela fala, nossa, antes eu me via inferior, eu me achava menos, eu achava que eu não podia ser tão boa quanto as outras profissionais, hoje eu me acho tão boa quanto elas, e até melhor. Ela fala assim, e até melhor. Eu deixo elas bem metidas, assim, sabe? E é pela inferioridade, se olhar assim, não ver valor na sua história, sendo que é tão grandiosa, entende? E às vezes tem que ter uma mentora, tem que ter uma treinadora, tem que ter alguém que fale para tirar realmente as vendas dos olhos dessas mulheres, elas começarem a explorar isso, a expor isso para as pessoas. E hoje ela fez sociedade com uma outra mulher, ela tá crescendo, elas já vão para um espaço maior, ela tá ganhando visibilidade, tá fazendo mais dinheiro, só pelo fato de realmente parar de ficar calada, retraída, escondida e começar a explorar mais dos resultados e da história dela. E desse tempo todo de experiência que muitas pessoas nem sabiam, ela não falava. Esse tempo de experiência, eu vejo assim, ó, que no ano passado, para esse ano, entrou meio que numa febre de que, eu tenho 19 anos e já faturei X, não sei o que, não sei o que. Eu tenho 21 anos e já faturei, nananana. Aí eu acredito, aí eu falando com uma amiga minha, a gente já conversou sobre isso. Ela fala assim, as 30 a mais, ela fala. Aí a gente fala e eu acredito que muitas vezes nós mulheres que já temos, por exemplo, 10 anos de profissão, de carreira, de bagagem, de conhecimento, de estudo, podemos nos sentir inferior porque, peraí, a fulana que tem 1 ano de internet já fatura milhões e eu ainda não. Então, elas se bloqueiam e aí não trazem mais nada. E aí acho que toda a bagagem delas não contam. Sim. E é aí que é o grande erro, porque toda a bagagem dela pode vir muitas histórias inspiradoras para ajudar outras pessoas. Com certeza. E aí, inclusive, teve uma menina que ela acompanhava e daí depois ela mandou, olha, ela parou, não sei o quê. Eu falei assim, porque é uma pressão muito grande às vezes. E às vezes tu vai aprender sempre no caminho, no processo. E aí, por isso que gerou tudo isso, eu vejo que gera muito isso da mulher, ela se cobra muito, sabe? Sim. Se cobra demais. Quando eu comecei a atender na garagem da minha casa, eu não me arrumava, eu atendia muito bem, entregava sempre o meu melhor. Mas eu não me arrumava para aquilo ali, sabe? Para mim, eu não precisava me arrumar e só arrumar as outras mulheres. E isso que tá errado também. A gente também tem que se cuidar para conseguir entregar o nosso melhor. Com certeza. E aí entra também a questão da comparação, de ver resultados de profissionais, muitas vezes iniciantes maiores que os teus, que já tá há tempo no mercado, e aí tu se diminuir. E esse é o grande problema, com certeza. É isso que a Olivia passava, né? Que essa minha aluna, por se comparar demais, e eu vejo o quanto a habilidade da comunicação também tá potencializando os resultados de profissionais iniciantes. Muitas vezes isso explica. Porque aquela profissional iniciante, ela já sabe se comunicar melhor com as clientes, ela já sabe explorar mais a experiência que ela entrega de uma forma mais intencional ali no Instagram, ela já tem mais iniciativa, porque comunicação também é isso, é a forma que você se comporta, não é só o que você fala. Então, muitas profissionais iniciantes realmente estão passando aquelas que estão há muito tempo no mercado, porque essas estão mais retraídas, elas não desenvolveram a habilidade de se comunicar, elas não têm a prática e elas não sabem ser intencionais naquilo que elas mostram. Então, muitas vezes eu vejo que esse déficit acontece pela falta de conhecimento em comunicação também. E é algo que elas têm que buscar. Sim, com certeza. E quando foi que a Tayana teve que dar um passo atrás para dar um passo à frente? Faz pouco tempo, uns 2 anos atrás, quando eu terminei um relacionamento de 12 anos, também eu entrei para o mercado digital, fiz um lançamento com 0 vendas, com prejuízo de R$4.000. Eu estava indo mais para o lado de desenvolvimento pessoal. Eu cheguei a lançar assim e não tive muito sucesso, então achei que ali foi um momento de realmente dar uns passos para trás e pensar, será que é isso mesmo que eu nasci para fazer? Eu fiz um lançamento sobre
era poder da realização, era mais sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, realização de metas, porque era algo que fez muita diferença na minha vida, eu queria ensinar outras pessoas. Mas eu vi que aquilo ali, por mais que eu tinha muito brilho no olho ao ensinar, talvez não era aquilo ali que eu nasci para fazer. Talvez fez bem para mim, mas eu não tinha nascido para ser alguém que ia instruir outras pessoas. Eu precisava entender algo que fizesse meu coração vibrar de verdade, sabe? Que eu me encaixasse. Então ali, como eu tive um prejuízo financeiro, eu acabei me perdendo, entrou questões pessoais também de relacionamento, eu vi que a Tayana estava se perdendo de si mesma. Chega um momento na nossa vida que a gente se perde e causa uma confusão mental na gente, a gente precisa dar uns passos atrás para olhar para dentro e pensar assim, o que realmente eu nasci para fazer? O que eu gosto de fazer? Qual que é o meu caminho? Então foi aí que eu dei uma pausa nos eventos para mulheres, assim, por não sei se deu um ano, mas enfim, eu dei uma pausa, assim, para realmente eu sair do barulho do mundo, tirar as distrações da minha volta e começar a olhar para dentro. E aí foi quando eu recomecei, eu saí de Novo Hamburgo, fui para Sapiranga, começar uma vida nova, e aí eu vi que comunicação é a minha praia. Porque aí, como eu fazia muitas consultorias também individuais, na época da loja eu me destaquei muito. Porque daí eu comecei a gravar vídeos, comecei a fazer as palestras para as mulheres, né? E aí outras mulheres empreendedoras iam me chamar, Tayana, como que tu faz esses vídeos para tua loja? Tu se destacou muito, eu cresci muito a loja, eu tive por 5 anos. Então, começou a vir uma demanda muito grande de mulheres me pedindo ajuda. E aí veio a pandemia e muitas mulheres me chamavam, Tayana, eu quero aprender a gravar vídeos no Instagram, que agora tá tudo fechado na pandemia, eu não sei me posicionar no meu Instagram, e eu vejo que tu faz um trabalho incrível na loja, tu grava vídeos, tu é desinibida. Então ali começou a surgir essa questão das consultorias pro digital, trabalhei como social media, né, fiz gestão de redes sociais para muitas empresárias. E aí eu comecei a perceber que aí que estava o meu verdadeiro talento, de ajudar essas mulheres a destravar a comunicação delas e aprender a se posicionar no digital, aprender a falar com as outras pessoas. Aí também tinha a questão das palestras, né? Eu percebi que quando eu subia num palco eu me sentia viva, eu sentia que aquilo surtia um efeito muito grande na vida de outras mulheres, que aquilo ali me movia muitas vezes, e que se eu não ganhasse dinheiro eu estaria ali fazendo aquilo. Então eu comecei a perceber isso quando eu me desliguei um pouco das influências dos ruídos na volta, sabe? Porque hoje a gente é muito influenciado pelo que a gente vê, pela vida dos outros, o outro tá fazendo isso, acho que é isso que tem que fazer também. E quando eu olhei pra mim mesma, foi quando eu dei uns passos pra trás, e aí nesse último ano eu tive um crescimento assim gigantesco na minha vida profissional, de visibilidade, de resultados financeiros, de turmas lotadas no meu treinamento de comunicação, que eu já nem lembro que eu lancei um produto lá que eu não vendi nada. Que teve 0 vendas. Exatamente, exatamente. Que incrível. Que incrível. Me fez repensar em algumas coisas aqui. Que bom. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Até aqui a gente já multiplicou bastante, mas eu quero agora ir um pouquinho mais além. Então eu vou te trazer uma pergunta e você vai me entregar um código. É um jogo rápido, tá? Eu te falo uma palavra e você me entrega algo que significa essa palavra. Tá bom, vamos lá. Uma inspiração profissional. Uma inspiração profissional. Andressa Malinsky. Alguém que eu acompanho aqui de perto, que eu vejo que veio assim de baixo e teve um crescimento muito grande. Então, alguém a Leoa. A Leoa. Uma conquista. Minha família. Agora o Benício chegando, acredito que é uma grande conquista para mim. Um sonho. No prazo de 2 anos, viajar com toda a minha família para um resort e aproveitar muito com eles. Um sucesso para você. Ter paz no coração e prosperidade em todas as áreas da vida. Não somente, por exemplo, na profissional, não somente uma área. Mas ter essa prosperidade, essa realização em todas elas. Ser mentora é ser um canal de transformação na vida de outras pessoas. Se você pudesse voltar em algum momento, qual seria esse momento? Acredito que algum momento em que eu me curvei para algum prazer momentâneo, sendo que eu poderia ter dedicado aquele tempo para acelerar mais os meus resultados profissionais. Dinheiro. Um facilitador. Passado.
sabe que eu não consigo nem pensar, porque eu só vejo o presente e o futuro a partir de agora. Deus. Aquele que torna possível o que o mundo diz que é impossível. É. Um propósito. Impactar a vida do máximo de mulheres que eu puder, ajudando essas mulheres a não calarem mais a sua voz e realmente expandirem a sua mensagem para o mundo e para as pessoas. Um motivo pelo qual você acorda todos os dias. Dar muito orgulho, principalmente para os meus pais, e eu vou contar brevemente aqui o porquê. Quando a minha mãe estava grávida de 3 meses, ela teve uma doença chamada rubéola. E aí o médico olhou para ela e disse assim: Dona Ilvanete, você vai ter que abortar esse bebê porque ele tem 99% de chance de nascer com deficiência mental, pode nascer surdo, mudo, e o melhor a se fazer é abortar esse bebê. Aí minha mãe, ela ficou muito aflita, mas ela olhou para o médico, ela disse assim: eu vou ficar com 1%, eu não vou abortar esse bebê. E aí com o tempo, passaram os 9 meses e nasceu o bebê, que sou eu. E eu tô aqui hoje, vocês podem ouvir o som da minha voz, vocês podem perceber que eu tenho um cérebro extremamente inteligente, que aprende qualquer coisa. Vocês conseguem perceber que eu não tenho deficiência nenhuma. Assim, eu nasci e minha mãe acreditou muito em mim, sabe? Ela me permitiu viver, porque ela poderia ter dito assim: não, vamos abortar então. E eu sei que mesmo se eu tivesse nascido com uma deficiência, ela iria cuidar de mim, ela ia fazer o papel de mãe. Então, minha mãe me permitiu estar aqui. E eu realmente não quero decepcionar ela. Eu quero honrar muito ela. E esse é um dos meus motivos. De levantar de manhã e buscar, assim, entregar muito orgulho pra ela. Sabe? De fazer as coisas certas, de fazer ela sorrir, de deixar ela tranquila. Saber que a filha dela não tá num meio ruim. E é muito bom, assim, olhar no meu direct, ela assistindo as minhas palestras, ela assim: ai, filha, eu tenho muito orgulho de você. A minha mãe responde todos os meus directs também. Exatamente. Então, isso é uma das coisas que me move muito hoje, sabe? Entregar esse orgulho para os meus pais como uma recompensa por eles não terem desistido de mim. Ui, cadê o lencinho dessa sala? Que incrível, né? Nossa, não tem como que eu vou decepcionar essa mulher? Não tem. Ser mãe não tem explicação, né? E agora, nossa, eu dou mais valor ainda, sabe? Já como gestante, tu imagina depois que eu entender ainda mais o que é ser mãe na prática, nas vivências, no amor. E tá bem pertinho de tu entender. Muito, muito perto. Na gestação a gente já começa, né, a ter uma certa consciência, mas vivendo Mas então, quando tu pega, quando tu olha o rostinho, quando tu sente o cheirinho, porque cada um tem o seu cheirinho, né? Sim. É diferente. Mas a coragem da tua mãe, nossa. Muito. Que incrível. E você tem uma última chance agora de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Qual seria essa mensagem para mulheres que estão assistindo, que estão te ouvindo? Eu gosto muito sempre de falar que na vida ou você faz ou assiste os outros fazendo. E eu acredito fortemente que todas nós nascemos para estar no palco e não só na plateia batendo palma para os outros, vendo os outros conseguindo e fazendo e a gente não. Então eu quero mostrar para essas mulheres o quanto elas têm potencial de fazer, o quanto elas têm potencial de realmente realizar tudo aquilo que elas mentalizam para elas mesmas, e tudo isso vai partir do desenvolvimento pessoal. Eu peço para que essas mulheres elas olhem mais para si mesmas e elas se desliguem dos ruídos do mundo, das coisas que estão na volta, e a partir desse processo de autoconhecimento, a partir do que eu compartilhei aqui, é que a gente consegue entender o nosso caminho. Porque hoje eu percebo o quanto a gente tem muitos ruídos em volta de nós, a gente tem muita comparação, a gente se compara muito e se trava por causa disso. Eu vejo mulheres muito rígidas hoje, que não têm coragem de ser quem elas são por causa da comparação com outras mulheres. Então, a minha maior mensagem é para que elas busquem se olhar, elas entendam a sua individualidade e elas potencializem o que elas têm de melhor e a sua história também. Isso está alinhado a uma grande comunicação. Não tem nada que possa segurar essas mulheres. Quero que tu me dê tua mão. Tá suada, tá? Vamos ver se a gente consegue alcançar. Eu quero te agradecer, tá? É uma honra estar aqui contigo. A tua história é linda. Eu não conhecia a tua história 100%. Eu conheço mais do digital, a gente conversou pouco, mas ela é uma história inspiradora.
E quando tu fala pra mim dos ruídos, foi um grande aprendizado pra mim. Eu sou uma pessoa que eu vou chegar hoje e vou desligar os meus ruídos por um mês. Sim. É uma coisa que eu decidi, te ouvindo. E quando a tua mãe fala de 1%, que bom que ela ficou com 1%. Porque tu é uma filha, com certeza, muito querida, muito amada. E vai ser muito próspera e uma ótima mãe, eu tenho certeza. Obrigada, Pedro. Obrigada por ter aceitado o meu Com convite, certeza tá? não foi por acaso eu estar aqui hoje, Não. se conectar, tudo que a gente compartilhou e aprendeu juntos. Eu também sempre aprendo muito aqui. Muito bom conhecer também um pouco mais da tua história. Você também tem uma história linda, você também veio de baixo e trabalhou muito para chegar até aqui. Então, com certeza, essa conexão não foi por acaso. Espero que possa gerar bons frutos para nós também. Com certeza. Novas parcerias. Tá? Antes da gente fazer o nosso brinde, que a gente tem um brinde, a tua mão tá suada, viu? Sim, guria, sua muito as minhas mãos. Isso é uma genética do meu pai. Tinha uma toalhinha e eu aceito. Ai, antes da gente fervor, com essa plateia, né? Antes da gente fazer o nosso brinde, eu quero lembrar que os nossos episódios vão ao ar sempre na segunda-feira, como eu falei, para você começar a sua semana com gás e com histórias inspiradoras como essa. Eu fico muito feliz se tu assistiu até aqui. Se tu assistiu, curte, dá um like, compartilha com quem precisa ouvir histórias como essa, tá? Vamos fazer o nosso brinde. Vamos lá. Pode escolher o que você quer brindar. Ao sucesso. A gente brinda ao sucesso.